Vamos lá, vamos começar. Eu acho que a gente está tendo um problema técnico, que em algumas outras turmas estava oscilando a internet e caindo, tá? Alguns alunos estavam saindo, estavam oscilando para algumas pessoas. Bom, está na hora da... Pois é, alguns professores estão passando por esses problemas. Página 73, correção da atividade, certo? E a gente vai ter outra atividade também, claro. A princípio, né, como sempre, coloquem o nome de vocês e o número, tá certo? Nome e número. Enquanto isso, a gente vai corrigindo a atividade que a gente leu, né? Vamos lá. Aliás, as questões para responder. De acordo com o que você leu nesse editorial, é possível identificar o assunto que a Você S.A. costuma explorar? Em caso positivo, qual é? Identifique um trecho que justifique sua resposta. Deixa eu ver aqui. Ana Monteiro. Você pode compartilhar sua resposta com a gente? Pois pode falar. Sim, entendemos que sua prioridade é traçar uma carreira consistente. Nesta edição, destaco duas reportagens que atendem a esse objetivo. O meu microfone está travando para vocês, pessoal? Não. Desliga o microfone, Pablo, por gentileza. O meu microfone está travando para vocês? Pronto, depois a gente vai usar o meu mesmo, tá certo? Vamos lá. É o jeito. É o seguinte. De acordo com de acordo com o que você leu nesse editorial, é possível identificar os assuntos que a Você S.A. costuma explorar? Sim. Em caso positivo, qual é? Gestão de carreira e finanças pessoais. Esse é o assunto que ela costuma explorar. É sobre isso que ela vai falando o texto todo, praticamente. Gestão de carreira e finanças pessoais. Identifique um trecho que justifique essa resposta. Vejam como esse daqui é interessante. Todo mês, nossa equipe encara o desafio de identificar e esmiuçar, ou seja, abordar os detalhes, né, dos assuntos mais relevantes para a gestão da sua carreira e do seu dinheiro, certo? Essa é a resposta que, claro, vai estar no Classroom como correção dessa atividade, assim como todas as outras. Sim, Raíssa, você falou uma coisa importante. Estamos no nosso último capítulo, né? Página 73, para quem chegou agora, página 73. E a nossa dinâmica, né, pós-livro, depois que o livro acabar, vai se dar da seguinte maneira. Iremos abordar um tema semanalmente e esse tema será o objeto da produção de uma redação também semanalmente, certo? Vamos, mais do que nunca, fazer jus à nossa disciplina de gêneros, leitura e análise, né, de produção. Vamos produzir bastante. Iremos abordar um tema da atualidade, certo? Dentro do âmbito, dentro da dimensão nacional, ou seja, um problema sociopolítico, cultural, científico brasileiro, certo? Vai ser dentro da realidade brasileira, que vai ser o objeto, certo? Vai ser o produto. Aliás, não vai ser o produto, vai servir de base para o processo de produção textual, né? Que vai gerar um produto, que é a nossa redação, tá certo? É assim que vai ser a nossa disciplina, porque é muito importante que a gente já esteja preparado para fazer uma boa redação, desde já, desde sempre, porque língua portuguesa e redação são as disciplinas que mais pesam, né? São as questões, aliás, que mais pesam em qualquer concurso público que você vai fazer, né? Qualquer concurso aqui no Brasil. Primeiro, porque o nosso idioma, a nossa língua mãe, é português. Segundo, você não aprende nada bem se você não sabe escrever bem, se você não sabe
falar bem, né? Mais para a parte da produção escrita, né? Mas, enfim, essa disciplina aqui é uma das mais importantes, certo? Espero que vocês tenham entendido bem como é que vai ser a nossa programação, certo? Vai ser bem interessante. Vamos lá. Na intenção de atrair o seu leitor e criar um clima de mais intimidade, a jornalista que assinava esse editorial prefere utilizar uma linguagem formal ou informal. Por favor, coloquem aqui no chat. Informal, né? Alguém colocou formal a resposta, como servindo como resposta da 2? Se alguém colocou ou não, é o seguinte: como eu havia falado na nossa aula passada, página 73, Mariana. Próxima aula é minha, tá? Quem foi que perguntou? A Larissa. Próxima aula também é minha, tá certo? Já estou com o slide pronto aqui. Linguagem informal não necessariamente é uma linguagem que use gírias, certo? Gírias aí já é outra coisa. Quando a gente fala linguagem informal, a gente está falando de uma linguagem popular, uma linguagem que todo mundo vai entender. A história, sim, essa disciplina agora é comigo. A linguagem é informal. Já respondendo a segunda questão, a linguagem é informal, certo? Porque a gente entende que linguagem informal é aquela linguagem que usa gírias, mas não é bem assim. Como a gente observou, aliás, no texto publicitário, o que é que acontece? A gente tem um público-alvo e a gente vai utilizar uma linguagem para aquele público ali. Mas não é tão interessante assim que a gente use uma linguagem muito pontual, que seja muito daquele pessoal, muito característico daquela gente, né? Por exemplo, a linguagem de uma propaganda de jogos, né? Pode ser que atinja mais pessoas que não fazem parte do público-alvo, certo? Dependendo do uso da linguagem. Então, é interessante usar uma linguagem informal, né? Uma linguagem popular, certo? Que todo mundo entenda. Tá bem? Vamos lá. Glória a Deus, por quê, Raíssa? Continuando. Só para quem não pegou a resposta entender. Linguagem informal, na 2, tá bem? Que tipo de predicado? A gente viu isso demais na aula, né? Não errem essa aqui, por favor. Mas se errar, a gente explica o porquê ou o não porquê do erro ou do acerto. Que tipo de predicado encontramos nesta passagem? E justifique o porquê desse predicado, né? A repórter Fernanda Bottoni identificou os setores e os cargos com maior possibilidade de crescimento e remuneração, mais agressiva para os gerentes e diretores. Qual é o predicado que a gente tem aqui? Não, Ricardo, é só um, tá? Não é o verbo nominal, tá bem? Vamos lá. Predicado verbal ou nominal, pessoal? É predicado verbal, mas eu quero entender o porquê. Quando a gente tem um predicado verbal, o próprio nome já diz. O nosso predicado vai trazer o quê que eu falei para vocês? Né? Se fosse predicado nominal, traria um predicativo e um. Traria um predicativo e o que, pessoal? Eu vou explicar de novo, embora a gente já tenha visto isso na última aula. O predicado nominal, ele exige o predicativo, né, que é a característica de um elemento, e exige o verbo de ligação. Estamos na terceira questão ainda, vamos com calma. Terceira questão. Predicado nominal exige o seguinte: predicativo, certo? E o verbo de ligação, né? O verbo que estabeleça a relação.
O predicado verbal, ele exige o quê? Existe um verbo nocional, um verbo de ação, um verbo de significado, né? Ou de significância, caso vocês queiram usar essa palavra. Aqui, no caso, a gente vai ter um verbo que seja nocional, se a gente quiser um predicado verbal, né? Ou se a gente vai ter que ter uma característica de algum elemento, né? E um verbo de ligação, certo? E esse verbo de ligação não vai ser verbo de ação, tá bem? Não vai ser verbo nocional. Vamos ler aqui de novo a frase. A repórter Fernanda Bottoni identificou os setores. Vamos só até aqui. Aliás, vamos até aqui. Os setores e os cargos com maior possibilidade de crescimento. Daqui a gente já consegue encontrar a nossa resposta. A repórter Fernanda Bottoni identificou, a gente tem um verbo aqui já, tá? Quem identifica, se o nosso objetivo fosse identificar a transitividade, o complemento, coisa assim, a gente até poderia dizer que ele é verbo transitivo, é direto, né? Depois do verbo não tem preposição. Se tivesse preposição, seria verbo transitivo indireto, né? Mas esse não é o nosso objetivo aqui. Mas só para constar. A gente tem um verbo aqui. A gente já pode afirmar que é predicado verbal. Vamos com calma. A gente tem a característica de algum elemento aqui, a gente vai ter o predicativo do sujeito. Não tem nada que identifique o nosso sujeito é Fernanda Bottoni. A gente não tem nada que identifique esse sujeito aqui. Nada que o caracterize. Professor, eu não vi nenhuma mudança no horário. Mas tem, querido. Agora, aqui no sétimo, tem essa aula de produção. E a gente vai ter depois a de história. Todas as duas são comigo, tá bom? E tem um documento lá no grupo, tá bem? Com esses horários, tá certo? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Quem não viu, tá lá no grupo, tá bem? Os novos horários. Vamos lá, continuando. Temos aqui o verbo, que já dá mais ou menos para entender que é predicado verbal, mas se tiver uma característica do sujeito, talvez a gente fique na dúvida, né? Se tiver o predicativo, uma característica desse elemento. Sendo que nada aqui caracteriza a Fernanda, essa repórter, Fernanda Bottoni. Então, a gente vai ter um predicado verbal. A gente tem o verbo nocional, né? O núcleo aqui vai ser o verbo. Vamos com calma. Calma, deixa o chat aqui de lado que eu vou explicar isso aqui. O núcleo aqui é o verbo identificou, né? Quem identifica, olha só, identificou, é uma ação, o verbo identificar. É Ana Monteiro, pode falar. Não apenas, Pablo, não é predicado verbal porque contém verbos, né? Porque o predicado nominal também pede verbo, tá? Verbo de ligação, verbo relacional, tá bem? É predicado verbal porque o núcleo é um verbo nocional, verbo de ação, tá certo? Ah, o professor André, ele não vai mais fazer parte aqui do nosso quadro, tá certo? Aquelas disciplinas agora são a meu cargo, tá bem? Quarta questão, vamos lá. Isso aqui, pessoal, a quarta questão é o que mais enfatiza a resposta da segunda questão, que é uma linguagem informal que a gente usa. Vamos entender aqui o porquê disso. No segundo parágrafo, o adjetivo quentes poderia ser substituído, sem alterar o sentido do texto, por qual? A, B, C, D ou E. Rápidas, responsáveis, promissoras, escolhas ou novas. Maria, se a resposta foi se a sua pergunta foi para mim, não é resposta pessoal, não, tá, querido? Porque qualquer uma dessas outras aqui vai alterar o sentido, tá bem? Ô, professor, Foi. não foi da resposta à tarefa que eu fui responder o Pablo, viu? Ah, sim, tá bem, tá bem, tá bem. Então vamos lá, eu quero a resposta da 4.
C, todo mundo vai para C. Por quê, pessoal? Por que a resposta é a C? Vamos ler a frase, tá bem? Vamos ler a frase e a gente vai substituir por cada um desses itens aqui. Prestem atenção. O segundo especial, né, a segunda publicação especial, é que publicamos pela primeira vez este ano, é um levantamento exclusivo com as 50 carreiras mais quentes atualmente, né? Com as 50 carreiras mais rápidas. Não ficou legal não, né? Mais rápido, ficou assim, meio que sem sentido. Vamos lá para com as 50 carreiras mais novas, também não ficou legal, né? Com as 50 carreiras mais escolhidas atualmente, talvez essa aqui é a que mais gera dúvida. A segunda, aliás, que gera mais dúvida, né? Já que a gente está falando de gestão de carreira e finanças pessoais, né? Quando a gente fala de escolha, claro que a gente está falando de gerir, né? De gestão. Mas não é essa daqui também. Tá? É um levantamento exclusivo com as 50 carreiras mais promissoras atualmente. Poxa vida, realmente essa daqui gera muita dúvida, tá bem? Quem colocou promissoras chegou realmente muito perto. Mas se você for reparar que a orientação aqui é mais para a questão da responsabilidade financeira com o seu dinheiro, na questão da gestão pessoal, você chega à conclusão de que a melhor resposta, né, a resposta mais coerente, de acordo com o texto, né, de acordo com o nosso segundo parágrafo, é a B, tá certo? Mas quem colocou o C realmente dava para confundir. Eu assumo que dava para confundir. Mas a resposta correta é a B, tá certo? Questão 4, item B é a resposta correta, certo? Vamos lá, quinta questão. De que forma o trabalho da revista vem sendo reconhecido? Ou seja, aqui eu estou afirmando, tem uma maneira que dá a entender que o trabalho da revista está sendo reconhecido, está tendo certo reconhecimento. Que forma é essa? Que caminho é esse? Que meio de reconhecimento é esse que foi analisado? Eu quero a resposta, pessoal. Ora, entendo que se existe a procura demais para algo, é porque esse algo é bom, né? Então, notem que através das cartas dos leitores, e principalmente do número de exemplares vendidos, que aumentou muito, né? Segundo aqui os últimos parágrafos, aliás, as últimas linhas, então a gente entende, e o primeiro parágrafo também, a gente entende, né, que essa é uma forma de mostrar que o trabalho da revista vem sendo reconhecido. Olha, o número de cartas dos leitores, que isso já é um reconhecimento muito grande, né? A pessoa dizendo que reconhece o trabalho mesmo, que o pessoal trabalha bem, e o número de exemplares vendidos, que é uma denúncia, claro, que o produto, né, esse produto, a revista, é muito boa, produz matérias excelentes, de acordo com aquilo que promete. Vamos aqui para mais um texto na página 74. Todo mundo, página 74, lembrando, né, que a correção, como todas as outras correções, vai estar na nossa sala, no Classroom, tá certo? Pessoal, é o seguinte, o microfone de vocês está travando um pouquinho por conta da internet. Já o meu não está, tá bem? Eu acho que seria mais interessante, pelo menos hoje, eu ler o texto, tá bem? Eu gosto muito de passar o texto para vocês, mas hoje a internet não vai ajudar vocês, tá bem? E essa transmissão do microfone vai exigir um pacote de internet que hoje não está ajudando muito, está oscilando demais por aí. Quem paga a conta dos acidentes de trânsito? Página 74. O Brasil é um país complexo. Mais ou menos, Mariano, mais ou menos. Isso todos falam. Poucos lembram que é também um país injusto. Surpreendentemente injusto. Ainda mais quando o judiciário apoia a injustiça, coisa que acontece cada vez
com mais frequência. Note, um pouquinho de denúncia aqui, né? É temperado, vamos dizer assim, com a opinião de quem editou esse texto. Tá? Deixa eu ler o chat aqui. Olha, tá travando tanto que o meu chat não está nem sendo exibido. Pronto, voltou. Tá vendo como está travando? No primeiro dia de fevereiro, aliás, no dia 1º de fevereiro de 2008, foi noticiado na grande imprensa que uma juíza do Tribunal Regional Federal do Distrito Federal suspendeu a proibição da venda de bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais na beira de estradas do Distrito Federal. A liminar foi concedida às vésperas do Carnaval, a pedido do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília. Provavelmente a primeira de muitas liminares que serão concedidas no Brasil afora. Vamos fazer aqui uma breve interpretação aqui do que aconteceu. Né? O sindicato, lá de Brasília, dos hotéis, restaurantes e bares, pediu para a juíza suspender a proibição, aliás, de venda de bebidas nas vésperas do Carnaval. Vamos notar aqui o seguinte, estamos falando de Brasília, né? Brasília, se vocês não sabem, é a terra mais cara, o metro quadrado mais caro do nosso país. Então, se estamos falando do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares, estamos falando de uma entidade influente, até certo ponto tem uma certa influência, né? E aqui a juíza acatou, né, ou seja, abraçou a ideia, comprou a ideia desse pessoal e suspendeu a venda de bebidas alcoólicas no Distrito Federal, certo? Isso aqui é muito importante de ser dito, né? Para não fazer para não deixar minha opinião aqui, mas a opinião do autor aqui do texto já vale de muita coisa. Tudo lá é caro, minha querida, tudo lá é caro. No Distrito Federal, em Brasília, tudo é caro. Segundo a Agência Brasil, um diretor do sindicato argumentou que mandar a conta para o empresário dessa relação entre o acidente e o consumo de bebidas alcoólicas não é justo, certo? O que é que se dizia aqui? Que a venda estava proibida, que era um período festivo e que iriam ocorrer muitos acidentes, né? Mas que a culpa não era de quem vende, né? O sindicato dizia, se você é irresponsável, se você quer beber e dirigir, o problema é seu. O problema não é meu, porque eu só estou vendendo. Né? Até certo ponto, né? Até certo ponto é correto. Mas vamos lá. Dizem que são a favor de punir o motorista bêbado. A lógica do argumento dos donos de estabelecimentos de beira de estrada é estarrecedora. Indiretamente, admitem que a maior parte do lucro vem da venda de bebidas alcoólicas. E pior, acreditam que é justo mandar a conta para o Sistema Único de Saúde, para as famílias, para os moradores das vilas e cidades à beira das estradas em troca de alguns centavos de lucro. Deixa eu ver, Paulo. Eu não sei, meu querido. Realmente, eu acredito que sim, que volte. Tá? Eu acredito que volte. A gente tem boas expectativas baseadas em dados científicos, né? Que é sempre importante a gente se basear em dados científicos. Mas a gente não tem nada assim, de muito concreto para falar, tá? A gente tem notícias assim, muito boas, mas a gente tem boas expectativas, tá bem? Então vamos lá. Eu falei que até certo ponto, e bem pequenininho, esse argumento dos sindicalistas aqui, dos hotéis, era justo, tá bem. Mas é o seguinte, se não tem onde vender bebida alcoólica no período festivo, né, bebida alcoólica à beira da estrada, não vai ter acidentes, né, por conta de embriaguez ao volante, né?
Então, a culpa, sim, está diretamente ligada a quem vende, tá certo? A culpa está diretamente ligada a quem vende. E quando você diz isso, que a culpa não é de quem vende, você está passando a conta desse acidente, e eu estou falando de conta em dinheiro mesmo, para o sistema único de saúde, né? Ou seja, para nós brasileiros, que pagamos esse sistema através dos impostos. Então, isso sim que não é justo, né? Vamos lá, pessoal. Vamos deixar o chat para a nossa aula aqui. O cinismo destes empresários grita mais alto, pois estes mesmos empresários sempre fazem comparações com os Estados Unidos ou com a Europa em questões fiscais para reduzir impostos das bebidas, mas esquecem os exemplos de controle legal de venda de bebidas ou de saúde de lá, né? Página 75, o Pablo, eu acabei de ler, de começar a ler o primeiro parágrafo da página 75. Vamos lá. Aqui a gente tem questões interessantes, né? A da fiscalização de bebidas e da saúde. A fiscalização de saúde, que ele mais se refere aqui, o autor do texto, é sobre a saúde dos Estados Unidos, não, da Europa, tá? Uma das melhores do mundo. Porque a gente deve lembrar que nos Estados Unidos a gente não tem nem sistema único de saúde, né? Sistema público. Para vocês terem uma ideia, isso é importante falar para a gente contextualizar, para a gente poder interpretar bem o texto. Nos Estados Unidos, você paga, se tiver tendo um furacão, você paga ao governo para ele te salvar. Tá? O governo te salva e você fica em dívida com o governo. Mas se você não puder salvar, não puder pagar, tem muitos relatos de pessoas assim que estão devendo o governo porque o governo lhe salvou de furacões. Né? Se você não tiver dinheiro, você não é atendido no hospital, o hospital não é de graça, você tem que pagar para ser atendido. Lá não tem programas como esses programas de assistência para pessoas com diabetes, com HIV, com problemas cardíacos, que eu esqueci o nome do programa agora, de farmácia, e dá remédios gratuitos, né? E a gente tem aqui no Brasil, e lá não tem essas coisas, né? O nosso próprio sistema previdenciário, saindo um pouquinho do âmbito da saúde, lá também não tem essas coisas, né, que a gente tem aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não vamos pintar os Estados Unidos como a maior maravilha do planeta, né? Lá também tem problemas sociais, como a gente tem aqui. A grande questão é que esses problemas não chegam até nós, né? Depende de se você procura isso ou não. Mas lá também tem problemas sociais. Lá não é todo mundo que é rico, não é todo mundo que é artista, é ator e atriz de Hollywood, certo? Continuando aqui a minha leitura. Não existe, nossa leitura, aliás, não existe um restaurante na beira de uma estrada americana ou na Europa Ocidental que venda bebida alcoólica. E os nobres hospedeiros no Brasil sabem muito bem disso. Trata-se de moralismo dos que apoiam a proibição, autoritarismo de um Estado que quer ser paternalista. Nada disso. Trata-se da demanda de uma sociedade que não aguenta mais ver os seus morrendo na estrada e ruas. Trata-se da mais fria lógica econômica, por resgates, enterros, tratamentos dos acidentados que sobrevivem, muitos dos quais ficam para ou tetraplégicos. Tem um custo alto e contínuo. Estimativas colocam na casa de 20 bilhões anuais os custos da falta de controle dos donos dos bares de estradas e postos de gasolina. Ou seja, essa irresponsabilidade desse pessoal que quer vender, acima de tudo, tem um impacto na economia nacional. Porque 20 bilhões faz falta e não é pouca, né? Imagina quantas escolas, quantos hospitais você não constrói com esse dinheiro, né? Então é um impacto muito grande que essa ideologia muito irresponsável dos donos de bares tem, né? É isso mesmo. Falta de autocontrole, pois se os donos dos estabelecimentos tivessem eles mesmos criado regras, o Estado talvez não teria que intervir para não vermos mais jovens bebendo vodka com Coca-Cola ao lado do carro estacionado num posto de gasolina.
Cena muito comum numa sexta-feira à noite chuvosa em São Paulo, né? Não apenas em São Paulo, como todo o Brasil, né? Então vamos lá. Aqui também é importante lembrar que não apenas os jovens, né? Pessoas de todas as idades. Mas este não é o caso. E os representantes dos donos de bares, dos bares, aliás, preferiram entrar na justiça a incentivar os comerciantes a usarem a imaginação para substituir a receita perdida pela lei seca. Quando ele fala receita, é receita financeira, tá? E o que mais estarrece é que a justiça aceitou os argumentos deles, né? Como a gente viu no começo da nossa leitura. A juíza suspendeu a liminar que proibia a venda de bebida alcoólica, né? Mais uma vez, foi confundido direito de liberdade com responsabilidade. Você tem direito de liberdade, mas deve se lembrar do seguinte, que o seu direito acaba quando o do outro começa. E, pior de tudo, foi dado o direito de confundir a opinião pública com as campanhas publicitárias que serão contratadas para justificar o injustificável. Não é à toa, pessoal, que por lei, hoje no Brasil, é proibido, tá, fazer propaganda de bebida alcoólica com alguém bebendo, né, com alguém consumindo aquela bebida. Você não vê isso na TV. Né? A pessoa só mostra, só faz aqueles gestos, né? Quase demonstrando, aliás, né? Quase não, demonstrando que aquilo é bom. Mas a pessoa não pode beber, não pode fazer aquela cara de que coisa gostosa. Não pode, por lei, tá certo? Não pode haver esse incentivo. Isso é lei, não pode existir. Não é à toa que nas lives do Gustavo Lima, ele foi proibido de fazer isso, tá? Aí eu tô... Bom, continuando. O que isso tem a ver com sustentabilidade? Tudo. Sustentabilidade tem a ver com responsabilidade e transparência. Responsabilidade individual, empresarial e coletiva, né? Estamos falando de sustentabilidade, não apenas ambiental, estamos falando de sustentabilidade em todos os âmbitos da nossa sociedade, né? Transparência, para explicar as reais razões de um posicionamento. Neste caso, mais um setor resolveu passar a conta para quem não pode reclamar, ao invés de oferecer alternativas ao álcool nas estradas. Vamos lá para as nossas questões, meus queridos. 29 pessoas, está até movimentado aqui a turma hoje. Vamos lá. Ao que se refere, aliás, a que o autor se refere quando fala em mandar a conta dos acidentes para o SUS, para as famílias vizinhas à estrada, em troca de alguns centavos de lucro. Notem que eu expliquei um pouco disso durante a nossa leitura, certo? Mas se tiver uma dúvida, eu explico de novo. A que o autor se refere com custos da falta de autocontrole dos donos de bares, de estradas e postos de gasolina, né? Custos da falta de autocontrole. Qual seria o controle? Para a gente saber qual seria o autocontrole, né? A falta do autocontrole, a gente tem que entender qual é o controle, né? O controle, claro, que é o controle dessa obsessão, dessa obsessão, aliás, essa ambição, eu confundi ambição com obsessão, dessa ambição financeira, em lucrar acima de tudo, tá? Aí a gente já sabe o que seria esse autocontrole, tá certo? Que tipo de predicado encontramos nesta oração? Justifique. A lógica do argumento dos donos do estabelecimento à beira da estrada é estarrecedora. Lembrando, de novo, predicado verbal, temos um verbo nocional, certo? Verbo de noção, de ação, de significado. Isso é o que caracteriza o predicado verbal. No predicado nominal, temos verbo de ligação e
característica do sujeito, certo? Característica, que é o nosso predicativo, que caracteriza o elemento, certo? E no predicado verbo nominal, que não é o caso, mas é bom a gente saber diferenciar também, é aquele predicado que traz o verbo nocional e o predicativo, certo? Aí você vai me dizer se esse predicado, se o predicado, aliás, dessa oração é predicado verbal, é predicado nominal, é predicado verbo nominal e o porquê de você achar que ele é predicado tal ou tal. Eu sou eu de novo, tá, Laís? Quarta questão, vamos lá. Bom que eu já termino essa gravação e já pulo para outra. Segundo o autor, é coerente os empresários compararem a legislação do Brasil com a dos Estados Unidos e Europa? Você vai dizer sim ou não, e me diz o porquê, certo? Isso está lá no texto, basicamente é recorte do texto, mas é muito interessante você colocar as suas palavras, né? A sua interpretação, tá bem? E a nossa quinta questão, para o autor, sustentabilidade tem a ver com responsabilidade? Abre aspas. Responsabilidade é responsabilidade individual, empresarial e coletiva. Fecha aspas. Você acha que a responsabilidade sobre a prevenção e a redução dos acidentes causados pela mistura de álcool e direção é dos donos de bares ou postos, ou do Estado, ou do motorista? Tem um monte de perguntas aqui para você responder. E, claro, você acha que a resposta é pessoal, tá bem? E justifique, claro. Bom, vamos deixar essa atividade para casa, né? Obviamente não vai dar para responder aqui. Todo mundo já pôs o nomezinho, então eu vou parar essa gravação dessa aula. Interromper a gravação.